quinto ano, estamos aqui para a nossa aula de matemática, continuando o nosso assunto sobre medidas de capacidade. Nós vimos que para as medidas de capacidade, nós temos o litro como medida maior e temos o mililitro. E nós vimos que 1 litro é equivalente a 1000 mililitros, que nós às vezes falamos ml, ok? Então, nós vimos na aula passada que foi criado, né, o vaso sanitário lá pelos antigos, lá no Egito, e que para eles o banheiro era um local social em que eles faziam reuniões. E nós vimos que com o passar do tempo, né, o nosso sanitário, o nosso vaso, ele sofreu aí alterações. E na nossa questão 30, ele nos traz o seguinte: Atualmente, por questões ambientais, os vasos sanitários apresentam um sistema de descarga acoplado, projetado para liberar de 6 a 8 litros de água cada vez que o botão é acionado. Você tinha essa noção de que cada vez que você dá uma descarga, é gasto de 6 a 8 litros de água? E diz assim, em média, um adulto consome diariamente 45 litros de água. Então, observe que é um consumo muito alto. Então, o que é que nós temos que destacar, né? Esse consumo alto de 6 a 8 litros cada vez que a gente aciona, né? E também essa quantidade que o adulto gasta diariamente, dando apenas a descarga lá no vaso sanitário. Mas nós temos aqui algumas perguntas, parece ser desafiantes e ao mesmo tempo são simples. Simples por quê? Porque nós já trabalhamos nos bimestres anteriores o uso de frações. Não sei se você lembra que a gente pegava o valor inteiro, dividia pelo denominador e multiplicava com o numerador. Então, a atividade de hoje, ela vai envolver um pouco dessa ferramenta que você já conhece. Mas eu vou relembrar você, ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma questão e diz assim, letra A, considerando uma descarga que libera 6 litros de água por vez, ele diz assim, qual é o volume correspondente a 1/3 dessa medida em ml? Observe que no início o comando ele pergunta, 6 litros. Então ele pergunta 6 litros, mas lá no final da pergunta ele quer em ml. O que é que você tem que lembrar? Lembre-se, 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, 6 litros serão quantos ml? É isso que tem que fazer. Então, a gente precisa montar aquela estruturazinha. Pega teu caderno para você montar aí essa continha, né? 1/3 de... Então, 6 litros equivale a quantos ml? 6.000, né? Que a gente multiplica 6 por 1000, 6.000. E vamos fazer aquele procedimento que eu comentei com vocês, que é um procedimento que você já conhece. Então, a gente pega o valor inteiro, que no caso aqui são 6.000, pegamos os 6.000 e dividimos pelo denominador. Quanto que dá 6.000 dividido por 3? Dividiu? Então, agora que você dividiu, você pega esse resultado e multiplica pelo numerador. Assim, você tem a resposta para a sua letra A. Certo? Vamos à próxima? Para a letra B, ele diz assim, em uma descarga que libera 8 litros de água por vez, qual é o volume correspondente a 1/5 dessa medida em ml? Então, mais uma vez, a gente precisa montar aquela estruturazinha. 1/5, porque agora é 1/5. 1/5 de quanto? Lá você tem 8 litros, mas a gente tem que transformar esses 8 litros em ml, porque a resposta que ele quer é em ml. Então, quanto é que dá 8 litros em ml? É só a gente multiplicar. Quanto é que dá? 8 vezes 1000. Eu deixei o valor aí para você colocar.
Então, é só você pegar o valor que você encontrou e você divide pelo denominador e essa resposta você multiplica pelo numerador. Assim, você já vai ter a resposta para a sua letra B. Vamos para a próxima. A pergunta é a seguinte: você conhece outro sistema de descarga mais econômico? Qual? Investiga aí com os pais, de repente o pai conhece algum outro sistema. Mas dê tua resposta, ela é pessoal. Vamos agora para a questão 31. Nós já observamos aí ao lado que nós temos uma família e que essa família é formada por 4 pessoas. E a questão nos diz: 4 pessoas escovando os dentes 4 vezes ao dia durante 3 minutos. Com a torneira aberta, consomem 10.864 litros de água em 30 dias. Sabe o que é 30 dias? 30 dias é um mês, gente. E é muita água só para escovar o dente. Só que ele quer saber, esse consumo, quanto que cada um, né? Aliás, os 4, né? Quanto que eles consomem por dia de água. O que precisamos fazer? Temos que destacar os pontos importantes. Apareceu aí na questão a palavra sustentabilidade. O que quer dizer sustentabilidade? Quer dizer, sobrevivência. E a gente sabe que a água é um recurso que não é fácil para todos os países. No Brasil, a água potável, né, até que nós temos em abundância, mas há países que não têm. E sabemos que é um recurso que sempre nos é ensinado a poupar, a economizar, a não esbanjar. Então, vamos ao próximo ponto. Nós vemos aqui a família, 4 pessoas. Nós vimos que eles fazem isso 4 vezes ao dia, escovar o dente. Nós vimos que cada um gasta aí 3 minutos, né? Eles gastam 3 minutos para fazer isso. Mas eles consomem, que é o que nos interessa, eles gastam, consumir é gastar. Que eles gastam 10.864 litros de água em 30 dias, gente. 30 dias é um mês. E a pergunta, qual é o consumo em um dia? Para a gente saber qual é o consumo em um dia, que operação podemos utilizar? É simples, meu amor. É só nós pegarmos o consumo, né? Vamos usar uma calculadora para facilitar. Pega a calculadora, você vai pegar o que eles gastam por mês, que são 10.864, e você vai dividir pelos 30 dias. Quando você clicar lá na tua calculadora, você vai encontrar. Então, divide 10.864 dividido por 30. Assim, você vai encontrar o valor que eles gastam em um dia. E vamos à próxima. Para a letra B, ele diz assim: quanto é essa medida em ml? Que quer dizer em mililitros. Como é que a gente faz isso, professora? É simples, galerinha. A gente vai olhar a resposta que colocou na letra A. E depois, professora, a gente usa a nossa velha tabela, né, de transformação. Se o valor está em litro e eu quero em mililitro, a vírgula vai para que lado, galerinha? Lado direito. Então, é só você movimentar a vírgula para a direita, as famosas 3 casas, porque 1000 tem 3 zeros. E coloca aí tua resposta. Pronto. Ok? E não esqueça, ou melhor, lembre de no final da tua resposta, na letra B, tem que usar o padrão ali, né, a grandeza ali, ml, certo? Vamos à próxima. Letra C. Já marquei para você uma parte importante. Olha só, torneira fechada. Será que vai ter diferença nesse consumo da torneira aberta ou fechada? Olha o que diz a pergunta da letra C. Em 30 dias, 4 pessoas, as mesmas, né? 4 pessoas, escovando os dentes com a torneira fechada, consomem, que elas consomem,
815 litros. Mudou muito? Antes gastavam quanto? 10.864. Agora que fechou a torneira, enquanto escova o dente, o consumo diminuiu bastante. E a pergunta é o seguinte: qual é o consumo diário? Então, qual é a tática? A tática é semelhante à anterior. A gente pega o que eles, gastam lá, que é os 1.815, e divide pelos 30 dias. Pega a calculadora aí. Então, usa lá, 1.815 dividido por 30. Quanto deu? Então, responde sua letra C. E lembre que a pergunta lá, o consumo está em litro. Então, o valor que você encontrar, no final, você precisa colocar esse L de litro. Vamos agora para a letra D. Olha só, em sua opinião. Então, a opinião é sua. Essa economia vale a pena? Fechar a torneira enquanto escova o dente vale a pena? O que é preciso pensar? Comparar os valores. Quando estava aberta a torneira, quanto gastava? 10.864. Quando fechou a torneira, 1.815 litros. E aí, em sua opinião, essa economia vale a pena? Sim ou não e por quê? Argumente, responda. Tem aí um pequeno texto onde nos é informado o que é feito com os nossos impostos. Ele diz assim: parte do dinheiro com o qual pagamos as contas de água, luz, gás, condomínio e produtos em geral é entregue ao governo por meio dos impostos. Esse valor é destinado à melhoria da qualidade das escolas, dos hospitais e demais serviços públicos. A Receita Federal é o órgão responsável pelo recolhimento do imposto de renda no Brasil. Ela também faz o cruzamento das informações prestadas pelos contribuintes a fim de verificar sua veracidade. Malha fina é o termo usado, É um termo popular para esse procedimento. Então, todo o nosso dinheiro, tudo que nós compramos, nós pagamos impostos. O que isso quer dizer na prática? Na prática, nós temos que entender que os políticos não estão nos dando nada. Eles só estão aplicando os nossos impostos. Dinheiro que foi recolhido de todas as famílias, de todas as pessoas, independente de qual seja a renda da família, ao adquirir produtos no comércio, onde for, todos nós pagamos impostos. Então, tudo que os políticos estiverem ali administrando, eles não estão nos dando, eles estão apenas aplicando os nossos recursos, os nossos impostos. Vamos à página seguinte. Agora temos aqui uma questão interessante. Nós temos um caminhão. Eu gostaria até que você, antes que eu começasse a falar, você olhasse para o caminhão aí no teu livro. Observe essas informações que estão aí na lateral do tanque desse caminhão que transporta água. Então, a questão 32, ela diz assim: em algumas regiões muito secas do Brasil, especialmente no Nordeste, vilas e bairros inteiros são abastecidos com água por meio de caminhões-pipa, nos períodos mais quentes do ano. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Você olhou direitinho para as informações que contém nesse caminhão? Porque elas serão muito úteis para que nós possamos responder as perguntas. Então, vamos lá. Letra A. A letra A nos diz se cada família tem o direito de receber semanalmente. Tu sabes quantos dias tem uma semana, né? 7 dias. Então, para passar a semana inteira, cada família recebe 400 litros de água. O caminhão-pipa cheio pode atender quantas famílias por vez? Como é que você vai saber quantas famílias ele consegue atender? Você precisa verificar qual é a capacidade que esse caminhão tem de transportar água. Você olhou lá na lateral que eu pedi para você verificar? E aí agora, eu observei aqui que esse caminhão, ele transporta 20.000 litros. E ele fornece para cada família quantos litros? 400. Então, qual é a forma de resolver essa questão? Se o caminhão carrega 20.000
e cada família recebe 400, a gente precisa fazer o quê? Precisa, ó, só voltar aqui. A gente precisa dividir o valor que o caminhão, né, a capacidade que o caminhão tem pela quantidade de litros que cada família recebe. Então, você vai dividir 20 mil litros dividido por 400 e você vai encontrar aí qual é a quantidade de famílias, né, que são atendidas por vez, toda vez que esse caminhão chega na comunidade. Agora vamos à letra B. Na letra B diz assim, em sua opinião, 400 litros de água por semana. Lembre que uma semana são 7 dias. É suficiente para uma família da zona rural suprir suas necessidades? Pense na sua residência. Investigue aí com seu pai ou sua mãe quantos litros tem a caixa que armazena água em sua casa. Então, será que esses 400 será suficiente? Eu estou mostrando para você aqui uma caixa d'água, que essa é o que tem na minha residência. Porém, na minha casa são apenas 2 pessoas. Então, o que vai levar a consumir bastante água ou não? O dia em que for lavar roupas, né? Isso vai influenciar. Mas se for muitos membros? Mas investigue aí com a mamãe e o papai. Por dia, será que a caixa d'água de vocês fica cheia quantos dias? Será que essas famílias são supridas apenas com 400 litros de água por semana? Avalie aí com sua família. E diga o porquê. Vamos à letra C. Na letra C nos diz, se a família de Fabiano tem 6 membros, qual deveria ser o consumo máximo de água por pessoa durante a semana? Qual seria o consumo durante a semana? Então, qual é a forma? A gente precisa de quê? A gente precisa pegar os 400 litros e dividir pela quantidade de membros. Então, divida aí, 400 dividido por 6. Aí você vai encontrar quanto cada um pode consumir por semana. Porque eles têm uma limitação da quantidade de água que é fornecida. Põe aí tua resposta. Vamos agora para a questão letra D. Na letra D, você percebe já de cara que tem aí uns baldes. E esses baldes têm capacidades de armazenamento diferente. O primeiro pode transportar 30 litros, o segundo 20, o outro também de 20 e mais um de 10. E a pergunta é o seguinte, Tita e seus familiares trouxeram todos os baldes disponíveis em casa para coletar água do caminhão-pipa. Quantas vezes a família terá de enchê-los para carregar toda a água que tem direito? Você lembra quantos litros eles têm direito? É bom pensar nisso. Então, eles querem saber quantas vezes vão precisar encher, né, esses baldes, quantas viagens terão que carregar. Então, o que temos que observar? Temos que primeiro somar a capacidade que tem os baldes que eles possuem. Então, você vai somar primeiro quanto que vai dar o valor desses baldes. E você vai agora analisar quantas vezes eles precisarão ir buscar a água para completar lá os 400 litros que eles têm direito. Então, voltando, primeiro você soma o valor de todos os baldes. E depois você analisa quantas vezes eles precisarão ir buscar a água no caminhão para completar os 400 litros que eles têm direito. Aí, responde quantas vezes são necessárias. Próximo, diz assim, nos dias mais quentes do ano, Tiago chega a vender 100 copinhos de 250 ml de água mineral no trânsito. Então, a gente sabe que ele usa aí 100 copinhos de 250 ml. O que nós temos que fazer agora? Olhar para a letra A. O que é que nos diz a letra A, né? Então, primeira coisa, descobrir quanto
quantos ml ele vendeu. Quanto que dá 100 vezes 250? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, a gente não precisa sofrer. Basta a gente fazer o quê, ó? A gente vai repetir o 250 e a gente vai fazer o quê também? Analisar quantos zeros tem o número 100. Por quê? Porque a gente vai apenas acrescentar a quantidade de zeros. Então, você que vai acrescentar, não vou dizer nada. Você vai acrescentar. Então, você agora encontrou o valor que ele vendeu. Só que a pergunta é quantos litros? Ele quer a resposta em litros. Só que nós calculamos aqui a quantidade de copinhos em mililitros. Então, o que é preciso fazer? A gente tem que transformar. Então, vamos verificar. Para transformar, a gente tem que usar essa tabelinha. Se nós estamos com 1 mililitro e queremos ir para o litro, a vírgula que fica escondidinha lá atrás do último número, ela precisa se deslocar para a esquerda 3 casas. Então, desloque essa vírgula 3 casas para a esquerda. Quanto que deu? Aí você responde sua letra A, certo? É bom você lembrar que os zeros que ficarem atrás da vírgula, eles podem ficar em oculto, tá? Eles nem precisam aparecer, tá bom? Vamos agora à letra B. Para a letra B, nos diz assim: ele tem também copos de 650 ml de água. Cada copo desses contém mais ou menos de meio litro. Então, vamos lembrar aqui uma coisa. 1 litro... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Temos que lembrar que 1 litro são 1000 ml. Se esse copo dele tem 650 ml, esse valor tem mais ou tem menos que meio litro? Analise e responda. Letra C nos diz: se um copo de 250 ml custa R$2, um copo com 250 ml custa R$2, e um de 650 custa R$4, qual é a compra mais vantajosa? Qual é a compra que te dá a capacidade de beber mais suco, né? De tomar mais água e fica mais barato? É mais barato comprar o copinho de 250 ml ou comprar o copão de 650? Analise, responda. Vamos à próxima página. Próxima página também é bem interessante. Eu gosto muito desses assuntos. Espero que você também esteja gostando. Espero que esteja contribuindo para a sua aprendizagem. Então, observe agora. Questão 34 diz que tem uma distribuidora em que Tiago compra água mineral para revender, né? E ele usa diariamente 7.000 litros de água para encher copos de 250 ml. Eu vou ler essa questão assim por partes. Primeira coisa que ele quer dizer, ele quer saber quantos copos ele vai encher com cada quantidade aí que ele adquire para encher esses copos, que ele também já nos diz aí. Então, a primeira parte que eu quero saber de vocês, observe. Ele compra primeiro 7.000 litros. E com esses 7.000 litros, ele quer encher copinhos de 250 ml. O que é que nós temos que fazer? Nós temos, que dividir ou multiplicar, gente? Por quê? Por que fazer isso? Sabe qual é o nosso desafio aí, gente? É que quando ele compra água, ele compra em litros. Mas quando ele vai encher o copinho dele está em ml. Observe que eu destaquei lá, 250 ml. Então, para a gente fazer uma divisão correta, a gente precisa transformar o copinho dele em
litros, certo? Em litros. Então, como é que você faz isso? Usa a nossa tabelinha. Então, quanto é que dá 250 ml em litros? Então, se eu estou em mililitro e vou para litro, a vírgula volta para a esquerda, 3 casas. Então, agora que você voltou essa vírgula 3 casas, você vai pegar um acessório muito legal, né, que a gente gosta, a nossa calculadora. Então, você vai pegar a calculadora e vai digitar lá 7.000 dividido por... Aí você vai colocar o valor que você encontrou quando você transformou os 250 mililitros em litros. E aí é só apertar, né? Igual, vai achar a resposta. Certo? Vamos à o próximo desafio que também tem essa questão. Então, primeiro ele quer saber, com esses 7.000 litros, quantos copos ele enche? Copos de 250 ml. Aí você vai responder na primeira linha. Agora vamos à segunda linha. Na segunda linha, ele diz que ele compra 1.300 litros para encher um copo maior, que é o copo de 650 ml. Qual é o desafio? Tem que transformar esse copinho de 650 ml em litros para fazer a divisão adequada. Então, qual que é a regra? Transformar, usar a tabelinha que já está aí ao lado. Então, como é que fica, né? 650 em litro. É só você voltar com a vírgula 3 casas. Você volta e você registra a informação aí no caderno. Agora, você pega a calculadora de novo e coloca lá 1.300 dividido pelo valor transformado que você encontrou dos 650 ml. Aí você aperta na tecla igual e você encontrará a resposta que você colocará na segunda linha. Vamos à próxima questão, que é a questão, né? Questão 35, eu já estava até mostrando para você parte do procedimento. Questão 35 diz assim: uma piscina cheia comporta 18.000 litros de água. Hoje, ela contém 1/3 de sua capacidade. A gente vai retomar aquele procedimento lá, que você já conhece, do uso das frações. Se ele quer saber 1/3 desse valor, a gente pega 1/3 de quanto? Ele disse que tem 18.000 litros. Então, é só nós pegarmos o número inteiro, que são os 18.000, e divide pelo denominador. Então, você vai dividir 18.000 dividido por 3. Dividiu? Agora, pega esse resultado e multiplica pelo numerador. Assim, você encontrou a resposta para a letra A. Mas, vamos seguir. Letra B. Na letra B nos diz: faltam quantos litros de água para enchê-la completamente? Como é que você descobre isso? De uma forma simples. Qual é a capacidade máxima de armazenamento de água dessa piscina? O comando já nos deu. Ele disse que era 18.000, né? E você já sabe quanto que já tem de água dentro da piscina, porque você respondeu na letra A. Então, é só você subtrair 18.000 menos o valor que você respondeu na letra A e você vai encontrar a resposta da sua letra B. Para a letra C, é uma resposta pessoal, né? Ele quer saber de você, na sua opinião, se essa piscina é grande ou é pequena. E na letra D também, né? A letra D também, ela é pessoal. Ele quer saber de você, se você acha 18.000 litros de água muita ou pouca água. É bom você lembrar que a piscina ela tem 3 dimensões, né? Ela tem uma altura, que no caso é uma profundidade, ela tem uma largura e ela tem um comprimento. Então, esses 18.000, ele está dividido em 3 dimensões aí. Se você dividir essas dimensões, por exemplo, 18 dividido por 3, vai dar quanto? É como se fosse 6 por 6. Será que uma piscina do tipo 6 por 6
ela seria uma piscina grande? Uma piscina de 6 metros de comprimento para você seria uma piscina grande? Assim, é um caso a você pensar, tá? Estamos quase terminando. Nem tá doendo, né, gente? Tá fácil de resolver tudo isso, não é? Então, vamos lá. Questão 36, nós temos assim. Na última vez que a bomba do reservatório de água da casa do Norton queimou, foi preciso retirar 4.780 litros de água que havia no tanque. Só que eles tiraram carregando em balde. Então, a pergunta é, quantos baldes de 20 litros foram necessários para esvaziar o reservatório? Se eles têm uma quantidade de água, 4.780, e eles vão transportar em balde de 20 litros, o que nós temos que fazer? Simples, dividir, gente, divide. Então, divide 4.780 pelo balde, né, pela capacidade que esse balde tem de carregar água, que é de 20 litros. Pega aí tua calculadora, 4.780 dividido por 20. Quantos baldes eles carregaram para secar esse tanque? E assim você terá a sua resposta. A última questão, questão 37. Olha o que eu já estou destacando aí. 60 copos de 300 ml. Mas qual é a pergunta, professora? Simples. Raimara montou uma barraca de suco, né? Ela vende sucos na festa da escola. Ela vendeu 60 copos de 300 ml. Sabendo que ela tinha preparado 20 litros de suco, quantos litros sobraram? Então, o que é que nós temos que descobrir primeiro? Quantos litros ela vendeu? Para então sabermos o que foi que sobrou. O que a gente faz? Para descobrir, a gente vai multiplicar, ó. Multiplica os 60 copos vezes 300. Eu tenho uma dica para você para ficar uma multiplicação mais rápido. O que você vai fazer? Você vai pegar os 6 e vai multiplicar pelos 300. Aí você vai colocar aqui. Só que a gente não usou o zero do 60. Então, depois que você multiplicou 6 vezes 300, você somente coloca o zero que ficou faltando. Assim você encontrará a resposta mais rápido. Só que tem um segredo. Essa resposta que você encontrou, ela está em ml, que é mililitro. Só que ela quer saber a resposta dela do que sobrou em litros. Então, o que é que você faz? Você vai transformar. Aquela nossa velha tabelinha, que a vírgula se desloca. Se esse valor que você encontrou está em mililitro e você quer ir para litro, a vírgula vai para a esquerda. 3 casas para a esquerda. A vírgula sempre está atrás do último número, mesmo que ela não esteja aparecendo, mas ela existe, ela está oculta. Então, é só deslocar a vírgula para a esquerda 3 casas. Os zeros que ficarem atrás, você não vai precisar mais deles. Então, ela tinha preparado, 20 litros. Quanto foi que você encontrou em litros em sua resposta? É só você subtrair 20 menos o valor que você encontrou. Então, quanto foi que sobrou de suco? Responde. Doeu? Nadinha, né, gente? Respondeu super fácil. E é isso aí. Eu sei que você tem potencial para tudo isso. Por isso que eu acredito em você. Então, que Deus esteja com você, com sua família. E se você precisar de mais algum auxílio, basta me enviar mensagem via WhatsApp para que eu possa entrar em contato e auxiliar no que mais for necessário. Até a próxima.